mes chéris, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. E se você não entendeu o que eu disse, é porque você está precisando de umas aulinhas de francês desesperadamente. O tema do vídeo de hoje é a pronúncia do alfabeto, das letras do alfabeto em francês, que é bem diferente da nossa pronúncia aqui do português. Então nós vamos ver a pronúncia, né, obviamente, das vogais, principalmente porque elas são as que mais fazem diferença na pronúncia. Vamos também ver alguns acentos, alguns sons peculiares do francês que nós não temos na língua portuguesa. Mais para frente vocês vão ver a necessidade de pronunciar bem as letras do alfabeto. Eu vou dar um exemplinho para vocês aqui muito rapidamente, antes da gente começar o vídeo. Você tem no francês, por exemplo, as duas palavras dessous e dessus. Então, dessous embaixo, dessus em cima. Vocês notaram que existe uma diferença muito sutil. A palavra é praticamente a mesma, mas quando você diz embaixo, dessous, o som é diferente do dessus, que é em cima. Então, se você diz para alguém, elles sont mes clés, onde estão minhas chaves? A pessoa vai te responder, tes clés sont au-dessous de la table. Ou alors, elles sont au-dessus de la table. E elas estão embaixo da mesa ou em cima da mesa, certo? Então, se você não entendeu o que a pessoa disse, você vai procurar a chave no lugar errado, né? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês já se inscreverem no canal e deixar o seu like. Como vocês podem ver, o meu canal ainda é um embrião de canal. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês para poder crescer um pouquinho aqui nessa plataforma. Também me siga lá no Instagram, porque no Instagram eu estou postando muitas coisas sobre vocabulário, expressões idiomáticas que vão ser complementares às informações que eu trago aqui para os vídeos para vocês. Então me segue lá no Instagram, @academiabaguette, tout simplement. Para começar a aula de hoje, vamos iniciar com as vogais. Então vamos começar. Eu vou falar as vogais para vocês, dans un premier temps, para começar, e depois eu vou explicar para vocês direitinho como é que a gente pronuncia cada letra. Então vamos lá. A, E, I, O, U. Encore une fois, mais uma vez. A, E, I, O, U. Très bien. Então, A, ok, parecido com o português. No E, no nosso E, aí a coisa já muda. O E, você tem que fazer o famoso biquinho. Aí já entra na fase do biquinho, né? Então, E, você vai arredondar os lábios, né? E. E normalmente, quando eu falo a palavra E, ou quer dizer, a letra E, eu coloco a ponta da língua aqui embaixo dos dentes inferiores. Então você dá uma arredondada aqui nos lábios, coloca a linguinha aqui embaixo da parte de trás dos dentes, fala Très bien. Depois, I, nada demais, a mesma coisa. E depois temos a letra O. O ou O, que fala em português? Letra O, né? Bom, a letra O a gente pronuncia O. O. Então a mesma coisa, como no E, a gente vai arredondar os lábios, O, e colocando também a língua embaixo aqui, O. Só que ao invés da ponta da língua ficar aqui nos dentes, a língua ela vai lá para baixo, fica no seu nome disso. Se tiver algum dentista assistindo, algum médico me diga, coloque nos comentários. A língua ela vai lá para baixo. O, bem redondinho. Ok? Vous avez compris? Très bien. E a letra U, que agora a letra U ela muda completamente. A letra U é
U. U. Então você vai continuar arredondando os lábios, só que dessa vez o U você vai colocar a língua aqui embaixo do dente e você vai dobrar a linguinha assim. Porque eu acho, né, que é esse soprinho que a gente dá que meio que determina o som. Não sei, posso estar falando besteira. Mas faz toda a diferença como você trabalha a sua língua dentro da sua boca em conjunto com os movimentos dos seus lábios. Tô falando isso, não sei, eu sinto as coisas dessa forma, né? U. Então, U não é you, tá? Não é a junção do I e do U. É simplesmente um som diferente. Certo? Então agora vamos treinar junto. Eu vou falar a letra e depois você aí em casa repete comigo. Vamos lá. A, E, I, O e U. Ok, acho que vocês podem agora ver en boucle várias vezes essa pronunciação e ir treinando em casa. Vamos lá mais uma vez. A, E, I, O, U. Então vocês ouçam e repitam várias vezes, é uma questão de treino e vocês vão chegar lá. Agora, pessoal, a gente vai passar para o alfabeto inteiro. Eu vou ler as letras do alfabeto com um nome próprio, seguido de um nome próprio para poder contextualizar para vocês um pouquinho a pronúncia e também dar alguns detalhes para vocês que possam ser interessantes, beleza? Então vamos lá. A de Alain, Alain. B de Bernard. C de Chloé, C. D Daniel, D de Daniel. E de Emma, E, Emma. F Françoise, F Françoise. G de Gérard, G de Gérard. H de Hélène, H de Hélène. O H é bem interessante porque ele é mudo, como vocês puderam perceber. E os franceses eles têm muita dificuldade no inglês, por exemplo, eles é bem engraçado porque, por exemplo, house em inglês, que significa casa, os franceses pronunciam house, my home, eles têm dificuldade de pronunciar o H como se fosse quase que um R, né, como a gente pronuncia no inglês. Então, é isso, é sobre isso, é sobre isso. Vamos continuar aqui. Estamos na letra I de Isabelle, I de Isabelle. J de Jean, J de Jean. K de Karine, K, Karine. L de Laure, L de Laure. M, Maurice, M de Maurice. N de Nathan, N, Nathan. O de Olivier, O, Olivier. P de Paul, P de Paul. Q de Quentin, Q, Quentin. R de René, R, René. S, Sylvie, S, Sylvie. T de Théo, Théo, T. U, Urbain, U, Urbain. V, Voltaire, V de Voltaire.
W, William, W, William, X de Xavier, X, Xavier, e Y, Yves, Y, Yves, e Z de Zidane, Z de Zidane. Agora vamos passar para a fase mais importante, segundo eu, desse vídeo, que são les sons particuliers, que são os sons peculiares do francês, que são os mesmos sons que vocês vão efetivamente usar quando estiverem falando francês. São vários conjuntos de vogais, consoantes com vogais, consoantes com consoantes, que vão trazer um som diferente nas palavras. Então, vamos começar aqui com o conjunto A, U, o conjunto das vogais AU, AU, em francês, e que o som é O. Então, como nos exemplos que eu tenho aqui, autre, autre, Auguste, aussi. Então, vocês viram que quando a gente pronuncia essas palavras, autre, né, você tem o AU, que tem o som de O. Autre, aussi, Auguste. Ensuite, vocês têm o conjunto A mais I, conjunto de vogais A mais I, que pode fazer o som de E ou E, dependendo da palavra, ou dependendo da região da França que a pessoa venha, porque, obviamente, né, na França, como no Brasil, você tem diferentes sotaques dependendo da região de onde a pessoa vem. Então, eu tenho o sotaque de Paris, porque eu vivi 16 anos lá, então eu vou falar para vocês aquilo que eu estava acostumada a usar. Então, no conjunto AI, você vai ter o som de E, faire, er. Viram que tem esse som de E aberto? Faire, er. Depois você tem o fe, ou fait, que é o passado particípio do verbo faire, que quer dizer fazer. Você pode dizer j'ai fait, eu fiz, c'est fait, tá feito, je l'ai fait. Então aí depende do sotaque da pessoa. E, por exemplo, ed. Vocês viram que o ed ele é mais fechado, por exemplo, que er. Ed, que é do verbo ajudar, ele tem já esse som mais fechadinho. Ed. Então, vamos continuar. Ensuite, vocês têm o conjunto de vogais E mais U, E, U, que tem um som fechadinho. Aqui a gente vai voltar para o biquinho. Exemplos. Peu, veut, de. Peu de pouco, veut de querer e de dois. Então, viram que é um sonzinho bem fechado. Então, E mais U dá esse som de E. Mais uma vez, arredondando bem os lábios. Alors, on va passer au conjunto E-A-U. 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 Que tem um som de O redondo, que a gente viu agora há pouco ali nas vogais. O. Então, exemplos. Beau, cadeau, beaucoup. Certo? Beau, cadeau, beaucoup. Então, é um O bem redondinho. Lábiozinhos bem redondinhos. Ensuite, nous allons passer au GN. GN, que seria o equivalente do nosso NH. Exemplos. Gagner, règne, pognon. Gagner, règne, pognon. Então, vocês perceberam que ele tem esse sonzinho do nosso NH. Ensuite, vocês têm o conjunto I mais E, I, E, que tem um som de I. Exemplos, vi, Amélie, parti. Vi, Amélie, parti. Sempre que vocês verem um I, E, principalmente no final da palavra, ele tem um som simplesmente de I. Agora vamos passar para o IN. IN, que tem um som de
un. Tipo, vin, matin, Alain. Vocês lembram do Alain que a gente viu agora no alfabeto? Então ele tem esse som de an no final. Vin, matin, Alain. Ensuite, temos o conjunto OU. OU, que tem o som de U. Esse OU é o equivalente do nosso U, porque vocês lembram que no U francês se pronuncia U. Mas quando no francês tem a pronúncia U do nosso U, então você tem que usar esse conjunto OU. Como por exemplo nas palavras bonjour. Veja que bonjour você tem o O e o U juntos, bonjour, mas aí faz esse som de bonjour. Você também tem tu, de tudo, tu, e su de din-din, su ou embaixo. Su também mesma coisa, conjunto OU que dá o som de U. Très bien. Agora, temos o conjunto OI. O conjunto OI dá o som de OA, como joie, soir, pois. Joie, de alegria, pois, de peso e soir, da noite. Sempre a pronúncia OA. Ensuite, você tem o mesmo conjunto OI, seguido do N. Então, é o mesmo som de OA, só que com aquele Nzinho no final. Como, por exemplo, coin, loin, soin. Coin, né? Parece um pato. Coin, coin. Coin, soin, de tratamento. Loin, de longe. E coin, de canto. E o último som que eu vou falar aqui é o conjunto de vogais O, E, U. Nossa, tragédia total, todos os bicos, tudo junto. O, E, U. Que dá o som de E, sœur, cœur, œuf, bœuf. Sœur, cœur, œuf, bœuf. Sœur, irmã, cœur, coração, œuf, ovo e bœuf, boi. Ok? Ça marche? Vous avez bien compris? Agora vamos passar para a parte que a gente fala dos acentos em francês. No francês você tem l'accent grave, que dá o som de mère, père, mãe, pai. Mère, père. É um E mais aberto. E você tem l'accent aigu, agudo, l'aigu, que é bebê, poupée. Bebê, poupée. Então, imagina, accent grave, mère, accent aigu, bébé. Mère, bebê. Mère, bebê. Vamos pegar uma palavra que tem os dois acentos na mesma palavra, que é a palavra aluno, élève. Então você tem l'accent aigu no primeiro E de élève e les. E l'accent grave no segundo E. Segundo E. Élève, élève, élève. Très bien. Ensuite, a gente tem aqui o som OE, que é uma letrinha que é junta. O O e o E, eles são grudadinhos. Então, por exemplo, se você está escrevendo um texto, você tem que ir nos glyphs. Eu não sei como é que fala em português, porque eu uso meus programas todos em francês. Mas você tem que ir no glyph e achar na fonte que você está usando esse sinalzinho, o E, que tem o som de sœur, por exemplo, como a gente viu agora há pouco. Tem esse som de E, como sœur, cœur, bœuf, etc. Depois você tem trema. O trema, que são aqueles dois pontinhos. E o que significa o trema?
Quando você tem aquele conjunto AI, aquele conjunto de vogais AI, que a gente pronuncia F, R, como a gente viu agora há pouco, quando tem esse trema em cima do I, aí no caso a palavra, esse conjunto de vogais vai se pronunciar como AI mesmo. Por exemplo, no caso da palavra maíz, maíz quer dizer milho, maíz, se não tivesse o trema no I, seria mé, que no caso é a escrita da palavra mais em francês, onde mais porque é só o AI. Agora, se tem o trema no I, aí fica mais de milho. Você tem la cedilha, C cedilha do português normal, mesma pronúncia, e você tem l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, âne, grêle, traîneau, mur. Então, eu acho que l'accent circonflexe, ele não muda tanto assim a natureza da pronúncia. Yeah? Ok. Agora, para finalizar o vídeo, nós vamos falar de algumas peculiaridades na pronúncia das palavras. Então, para a gente começar, vamos ver aqui as palavras que terminam com S. É muito raro que uma palavra que termina com S, que esse S seja pronunciado, mesmo quando as palavras estão no plural. E o que vai determinar o entendimento de ser plural ou singular é o que vem antes, é o contexto da frase, obviamente, mas também o artigo, seja um artigo definido ou um artigo indefinido, ou, por exemplo, um adjetivo possessivo. Mes amis, meus amigos. Mon ami, meu amigo. Ensuite, nós temos E. O E no final de uma palavra, ele é bem sutil na maioria das palavras, como por exemplo, personne. Por exemplo, a palavra personne, você tem o E no final, mas é muito sutil, personne. Ou então habite, habite, é bem levezinho. Logicamente, no francês existem muitas palavras que terminam com accent aigu. Então, você tem, como por exemplo, a palavra poupée. Poupée tem um accent aigu. Du coup, a palavra, você pronuncia o E no final, porque tem o acento. Ensuite, vocês têm também as palavras que terminam com E, que são adjetivos femininos. A maioria dos adjetivos femininos, eles terminam com E. Aí, nesse caso, sim, se pronuncia para poder distinguir o masculino do feminino. Como, por exemplo, allemande, petite, étudiante. Porque veja a diferença. Étudiant masculin, étudiante féminin. Ok? Très bien. Ensuite, vamos passar para a letra T. Muitas palavras no francês terminam com a letra T. Só que a letra T, ela também não se pronuncia. Por exemplo, a palavra plat. Plat pode ser de prato, de uma comida, ou pode ser de plano também. Tem esse significado também. Então, plat termina com T, mas você não pronuncia. Inclusive, mesmo se a palavra plat está no plural, pareil, a mesma coisa, você não vai pronunciar nem o T nem o S. E mais uma vez, isso vai ser determinado pelo que vem antes. Seja um adjetivo possessivo, seja um pronome, um artigo definido ou indefinido, mas o contexto da conversa. Mais algum exemplo? Temos aqui plat achat, de compra, achat. Mesma coisa, você tem o T no final, mas esse T não se pronuncia. E depois temos a letra M e a letra N. M e N no final de uma palavra, ele se pronuncia, como é que eu vou dizer? Por exemplo, a palavra Alain, bom, Alain tem o A-I-N, aquele conjuntinho, mas Nathan,
como a gente viu lá na leitura do alfabeto, Nathan, viu que no final, Nathan, William, Nathan. Então esse N ele tem esse som mais alongado um pouquinho. É isso aí, gente. Essa foi a aulinha de hoje. Nós aprendemos um pouco a pronúncia do alfabeto em francês. Isso tudo é uma questão de prática, então pratiquem bastante, façam bastante exercícios e dê uma olhadinha lá no Instagram, porque às vezes eu posto também posts com pronúncia. Não são todos os posts, mas tem vários. Então vai me seguir lá no Instagram, por favor, que é o @academiabaguete. E vocês têm também o Facebook, Academia Baguete, e me sigam nas redes sociais, me sigam aqui no YouTube, me segue no YouTube, ok? Aqui o meu canalzinho ainda é um embriãozinho, vamos fazer ele nascer, por favor, s'il vous plaît, por favor, e a gente se vê no próximo vídeo. Bisous mes chéris, bisous, 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 à bientôt, bye bye.